E aí, torcedor rubro-negro, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megafla. Aqui você encontrará fatos e notícias do time mais querido do Brasil. Em agradecimento por prestigiar o nosso trabalho, deixaremos um presente especial para você ao final desse vídeo. Então assista ao vídeo até o final e vamos à notícia. O Flamengo vive um momento de grande crise e enorme pressão, com questionamentos sobre a postura do elenco e principalmente da diretoria rubro-negra. No último sábado, dia 11, o Flamengo foi a Porto Alegre pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro enfrentar o Internacional e foi derrotado na estreia de Dorival Júnior no comando do time. O rubro-negro ocupa, no momento, a 15ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos marcados e vê o pelotão da frente cada vez mais distante. O atual líder do campeonato, Palmeiras, já soma 22 pontos, 10 a mais que o Flamengo. O apresentador e jornalista Milton Neves comentou em sua coluna que o Flamengo poderia esquecer a possibilidade de luta pelo título do Campeonato Brasileiro, devido à péssima fase que o time atravessa atualmente. O Mengão foi mal novamente e não aguentou a pressão no Sul. Sofreu um gol cedo e foi decisivo para mais um vexame flamenguista, que acabou derrotado por 3-1. É verdade que o trabalho de Paulo Sousa não era bom. Então fica difícil imaginar que Dorival vá dar jeito da noite para o dia, falou. E ainda acrescentou: olha, vou ser sincero, minha gente. Do jeito que as coisas andam pelo lado do ninho do urubu, nem Pepe Guardiola salvaria o ano vergonhoso do Flamengo. Pelo menos no que diz respeito ao Brasileirão, o rubro-negro carioca pode esquecer 2022 e começar a planejar a próxima temporada. Já para o jornalista esportivo Mauro César Pereira, o elenco do Flamengo precisa passar por uma faxina. Ele fez questão ainda de defender o técnico Dorival Júnior, ressaltando que ele não poderia ser responsabilizado pela derrota para o Inter. Dorival Júnior sequer deu um treino, foi apresentado aos jogadores do Flamengo como novo treinador no hotel, em Porto Alegre, e foi para o jogo contra o Internacional. Antes de o primeiro minuto já perdia por 1-0. Obviamente o técnico não pode ser responsabilizado pela terceira derrota seguida do time no Campeonato Brasileiro. Placar de 3-1 com o gol que fechou a conta em bizarro pênalti marcado por Braulio da Silva Machado, publicou o jornalista em sua coluna. Para o jornalista, o novo treinador queria trazer um bom clima para o vestiário e escolheu escalar jogadores experientes do elenco, que frequentemente são apontados como pivôs das demissões de treinadores no Flamengo. Chegando ao clube pela terceira vez em sua carreira, numa tentativa de ficar bem com o grupo, escalou os jogadores mais experientes. Deu tudo errado, uma atuação terrível, mas que pode ajudá-lo a fazer seu próprio trabalho. Os 90 minutos lhe deram motivos para mudar tudo já na quarta-feira, contra o Cuiabá, no Maracanã, avaliou. Mauro César acredita que o técnico precisa sugerir uma limpa no elenco rubro-negro. Não há justificativa para insistir em jogadores que já não têm o que oferecer. Mas terá respaldo. Esse é o ponto. O Flamengo precisa afastar alguns jogadores, dispensá-los, negociá-los, substituí-los urgentemente, aproveitando a janela de contratações, que se aproxima. Na fronteira da zona do rebaixamento, isso é mais do que imperativo. A faxina é necessária, urgente, concluiu o jornalista. O próximo adversário do Flamengo é o Cuiabá, que possui os mesmos 12 pontos e é o primeiro time na zona do rebaixamento. O jogo acontecerá na quarta-feira, dia 15 de junho às 20h30 da noite, no estádio do Maracanã. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessas fortes opiniões apresentadas neste vídeo? Deixem nos comentários suas opiniões. Agora, como prometido, para você que assistiu até ao final do vídeo, basta clicar no link da descrição e pegar o seu presente como uma singela forma de agradecimento. Torcedor rubro-negro, precisamos demais da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes, isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negras!